Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 discípulos, apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota. E Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12, com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Reverendíssimo Padre Marcos, povo de Deus, eu queria que ele fizesse a homilia, mas ele não deixou. Era para vocês matar a saudade dele, não. Deixa para a próxima. Muito bem. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Por que a ovelha fica cansada e abatida quando não tem pastor? Deus criou o mundo bom. Depois do pecado de Adão e Eva, ele criou um projeto de salvação que passa pelo pastoreio. O que acontece com a ovelha que não tem pastor? Nos momentos difíceis da vida, elas não têm respostas profundas para aquilo. Entende ou não? Quando começa a doença que não tem cura, a dor que não passa, uma pessoa sem pastor começa a ficar, quando eu digo sem pastor, pode ser gente que frequenta a igreja ou não. Porque tem gente que frequenta a igreja, mas não se adere ao pastor. Não está de acordo. Claro, algo que é da minha cabeça, eu não posso passar para vocês. Eu e o Padre Marcos só podemos passar o que a igreja diz. Nós não podemos inventar coisas nossas que não seja da igreja. Então, o máximo que vocês têm direito é de me cobrar se aquilo que eu estou falando é da igreja ou não. Isso vocês têm. Mas, de longe, jogar pedra de longe, sem questionar se o que eu falo vem da igreja, é petulância de quem não quer seguir o pastor. Então, o que acontece com a ovelha sem pastor? Doença grave. Começa o desespero. Primeiro, a pessoa não tem fortaleza para suportar o desespero. Não tem sabedoria para entender, porque ela não ouve a voz do pastor. Não tem o céu aberto na frente. Aí começa o quê? Chorar. Vai na senhorinha que está rezando lá no canto, que ninguém conhece. Leva no espiritismo para ouvir um passe, para ter um passe. Viaja quando tinha o tal de João de Deus, que de Deus não tinha nada. Acreditem se quiser. Sabe quem veio visitar esse homem em Alexânia? A Oprah Winfrey, uma das mulheres mais ricas do mundo, que mora em Chicago, nos Estados Unidos. Pegou um jatinho particular.
Olha o desespero de uma ovelha sem pastor. O que essa mulher saiu dos Estados Unidos para vir aqui, para visitar um cara que você sabe o que virou depois. Aí vai no ciclano, vai no benzedor, e vai no outro, e viaja porque ouviu falar que fulano de tal está fazendo um remedinho lá natural que cura câncer. E vai passando o tempo, e a doença não é curada, aí fica cansada e abatida. Porque é uma ovelha sem pastor. Vocês não. Quando vocês tiverem, e não adianta querer fugir disso, quando vocês tiverem algo profundamente doloroso, um drama, vocês vão ter sabedoria, vocês vão ter fortaleza, vocês vão ter também a graça de Deus para ver o céu aberto, como Santa Mônica, depois que Santo Agostinho se converteu, ela queria ir para o céu. Aí Santo Agostinho, não mamãe, fica mais. Ela, o que eu faço aqui, meu filho? Eu já estou vendo o céu aberto. A minha missão era te converter. Ela rezou 33 anos. 30 anos para Santo Agostinho se converter. Olha que mãe mais perseverante. Por isso se tornou santa. Não desista do seu filho. Não desista do seu neto. Ah, já internei 10, 15 vezes na casa de recuperação de droga. Não para de rezar. Faz penitência, interna de novo. Reza. Não para, até morrer. Porque Deus, a qualquer momento, pode vir com a graça dele e libertar seu filho, libertar seu neto, bisneto, e assim por diante. Né? Não desista como Santa Mônica. A persistência. Mas é claro, gente, tem que ser gente que reza mesmo. Vai à missa, tudo. A outra coisa que vocês vão ter na hora do sofrimento, na hora da morte, o desapego. Por isso, eu sempre falo, repito, o dízimo é sobrenatural. Eu não sei se chegou lá em Edéia, Padre Marcos, mas tem algumas pessoas em Bom Jesus que disse, a igreja católica virou a igreja do, sabe de quem? Do Universal. Não é isso. Não é isso. O dízimo é algo sobrenatural. Vocês vão ver isso. Na hora da morte, se você for dizimista de verdade, você vai estar desapegado deste mundo. Ele é uma terapia para o desapego. Então você vai ter fortaleza, porque você vem à missa todos os domingos, você vai rezar no Santíssimo, reza ter fortaleza. Você vai ter sabedoria para decidir. Você vai ter esperança, você vai ter fé e desapego. Pronto. Por isso que a caridade é importante, né? Por isso que a caridade é importante. Então, a ovelha que tem pastor e segue o pastor é diferente. Ela não se cansa, porque ela está focada em Cristo. Ela não está indo para qualquer um que... Não, comadre, vai lá em Venda Seca. Tem uma senhorinha lá que faz uma... que é bom para esses trem aí, de câncer. Vai lá, a senhorinha. Não, vai lá em Tumbiara, que tem um que está orando lá, que todo mundo que gosta. Vai lá na Tumbiara. Não, vocês não. Vocês vão buscar a unção dos enfermos e a oração e a entrega. Eu entrego a minha vida em tuas mãos, Senhor. Eu entrego, né? Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Essa é a função do pastor. Aí depois vem, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós estamos vivendo um momento de crise grande na sociedade. Vocês têm medo de ter filho. Tenham filhos. Ah, padre, você também é fácil falar, você não casa. Quem mandou vocês casar? Eu não tenho que ter filho. Agora, se você casa, é para ter filho. Aí. Hoje, filho está cada vez mais como se fosse uma doença. Filho é bênção, né? E quanto mais filhos tiver, mais padres vão ter. Hoje em dia, o que acontece? Tem um filho e a família põe todo o peso naquele filho, porque quer que ele continue a fazenda, continue a clínica, e o coitado nem ouve a voz de Deus, se realmente a vocação dele era para ser fazendeiro ou médico, faz o que o pai manda, e depois é um desastre. Casa mal, entra em depressão, os netos voltam para dentro de casa, e fica lá jogado, ou vice-versa, a filha também, né? Piorou. A vocação religiosa feminina está caindo absurdamente.
Enquanto antigamente tinha famílias numerosas, e eram 3 padres, 2 freiras. A igreja era cheia de... Nós não estamos dando conta. Estamos? Não estamos dando conta. Olha o tamanho de Bom Jesus para um padre só. Não tem como satisfazer todo mundo. Tem um monte de gente insatisfeita comigo. E vai continuar até eu ir embora. Para pior. Porque eu não dou conta. Não dou conta. Agora, se Deus quiser, o José vai virar padre aqui, né? Nós amarra ele para não voar. O último passarinho voou, né? A gente põe aqueles peso. O José não está aí não, né? Aqui esse trem de desenho, aquelas bolas de... A gente, depois de ordenar padre, que aí só quando o povo de Bom Jesus carregar o ferro para ele ir para algum lugar, até pelo menos uns 6 meses ele acostumar aqui, né? Mas já vai ajudar demais. Já vai ser uma grande ajuda. Grande ajuda, né? Imagina, como que precisa de um outro, mais padre, precisar de 3 padres, 4, para realmente ter uma assistência que vocês merecem, né? Graças a Deus vocês aprenderam a confessar, né? Vocês já fizeram bater recorde, 5 horas de confissão ininterruptas. Quase 5 horas, eu arredondo um pouquinho, né? Mas é meu recorde. Nunca fiquei esse tanto tempo. Então, já é uma coisa boa, vocês estão aprendendo a confessar. Daqui uns tempos eu vou ficar correndo de vocês. E tanta gente querendo confessar, né? Mas tudo bem. Até lá o José já vai estar padre e vai ajudar nessas confissões. E tem que confessar mesmo. Mesmo que mata o padre, mas tem que confessar frequentemente. Bem, e depois, pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores. Vocês têm que rezar para ter padre, gente. Vocês têm que rezar para Deus mandar padre. Todo mundo tem que rezar para Deus mandar padre. Todo mundo. A diocese de Tumbiara precisa de uns 40 padres a mais, 50. Vocês têm que rezar. Tem que rezar. Vai rezar o terço? Manda padre para a diocese de Tumbiara ou para Bom Jesus. Senhor, manda padre para nós. Manda padre. Tem que rezar. Todo mundo. E depois Jesus chama os 12 apóstolos. Aquilo que Santo Agostinho disse, que Deus que nos criou sem nós, não nos salva sem nós. Então é necessária a igreja, é necessário os pastores, para dar absolvição, para dar orientação, né? Para dar a confissão, para dar a Eucaristia, como não? Né? Depois Deus lá na frente fala, Jesus sopra o Espírito, aquilo que vocês ligarem na terra, ligarei no céu, e o que vocês desligarem na terra, desligarei no céu. Ou seja, a autoridade da igreja. E depois manda a missão, ide às casas perdidas de Israel, as ovelhas perdidas. Vocês batizados têm que ajudar na missão. Eu já disse que não dou conta de fazer nem o que eu tenho que fazer. Imagina visitar toda hora, estar no hospital, estar no comércio. São vocês que estão lá e devem dar o testemunho. Olha, fulano de tal, lá no hospital, na clínica, no laboratório, não seja lá onde você estiver. Olha, a minha vida era assim antes de ir para a igreja. Depois que fui para a igreja, melhorou demais, né? A minha vida era assado. Depois que fui para a igreja, melhorou demais. É dessa forma que você evangeliza. Não é cobrando, não. Brigando, não. Aí o povo fica com raiva. Fala do que Deus fez para você. Ok? E diz, o reino dos céus está próximo. Gente, o reino do céu está na alma do humilde. O Padre Marcos está aqui. Ele já fez muito mais unção dos enfermos que eu. É ou não é verdade? Quando a gente dá unção dos enfermos para quem tem Deus e para quem não tem Deus, com a mesma doença, é a mesma coisa? Totalmente diferente. A alma de um humilde, que tem Deus, na hora que está morrendo, gente, não tem nada a ver com a alma do que não tem Deus quando está morrendo. Nada a ver. Nada a ver. A autoridade, a paz, o céu aberto, a paz que você sente, é outra. Então vocês estão sendo preparados para este momento. Por isso que vocês não vão ser ovelhas abatidas, cansadas. Vocês vão ser ovelhas que sabem o que querem. Eu quero o céu, né? Curai os doentes, a unção dos enfermos. Agora dá vergonha. Ressuscitai os mortos. Até hoje, 8 anos de padre, eu não ressuscitei nenhum morto na minha vida. Ressuscitou algum, padre? Não?
Aí, ó, salva de palmas para o padre. Vocês ouviram o que ele falou? Nós ressuscitamos os que estavam mortos espiritualmente. Me consolou agora. Eu estava muito abatido com esse trem de... Todo velório eu falo, será que é agora? Eu já fico preparado para falar, levanta, anda. Mas aí eu não tenho coragem. Eu tenho que aumentar a minha fé ainda. Certo? E também eu já falei, padre, tem que ser um morto bem bonzinho. Porque na hora que eu falar para ele que vai morrer de novo, imaginou? Então, Lázaro amava Jesus, porque depois foi um dos poucos que morreu 2 vezes, coitado. Né? Mas agora eu fui consolado. Então a gente ressuscita mortos espiritualmente. Purificai os leprosos, expulsai os demônios. Né? De graça recebestes, de graça deveis dar. Então, está aí, gente. A necessidade de pastor. A necessidade da ovelha seguir o pastor. O pastor que diz o que a igreja diz. Não é o que você pensa na minha cabeça. Repito, vocês podem me cobrar se o que eu estou dizendo é da igreja e me mostrar onde está. Mas você não pode deixar de seguir o que a igreja diz. Então, que o Espírito Santo ilumine todos nós. Que Nossa Senhora, que é o caminho mais curto, mais seguro. Reza o terço, que vocês vão pouco a pouco ter consciência da necessidade de seguir o que a igreja mãe diz. Que Nossa Senhora nos ajude. Assim seja.